Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu estou muito contente por esse privilégio de nós nos encontrarmos novamente para estudarmos a palavra de Deus. E nós estamos nesse tema há vários domingos, Vidas que Inspiram, e hoje nós vamos estudar um pouco da vida do apóstolo Pedro. E os irmãos verão quanto a vida desse homem nos inspira como cristãos. Para que nós tenhamos um caminho a trilhar para estudarmos a vida de Pedro, nós vamos usar o triângulo hermenêutico do Frei Carlos Mesters. Então, nós sabemos que esse triângulo hermenêutico, os vértices dele estão em permanente interação. O primeiro e o segundo vértices nós vamos estudar juntos, que é qual era a realidade pessoal de Pedro. Segundo vértice, como vivia nas comunidades de Betsaida e Cafarnaum. E depois, a parte mais inspiradora é que realidade Pedro viveu após o encontro com Jesus. Muito bem, meus queridos. Entrando no primeiro e segundo vértices, que são a realidade pessoal de Pedro e como vivia em Betsaida e Cafarnaum, para que nós nos localizemos, nós colocamos esse mapa em que os irmãos podem ver na seta azul a cidade de Betsaida, onde Pedro nasceu. Então, vocês podem ver um pouquinho à esquerda a cidade de Cafarnaum, que era perto, distava poucos quilômetros uma da outra, não é? Também podemos ver que elas ficam ao norte do mar da Galileia, e a Betsaida ficava exatamente no delta do Rio Jordão, quando ele desemboca no mar da Galileia. Nós podemos, então, ver um versículo que é João 1,44, que vai esclarecer, então, o local onde Pedro e o seu irmão André nasceram. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Muito bem, meus queridos. Nós colocamos aí essa imagem que os estudiosos dizem que é muito provável que sejam ruínas de Betsaida, não é? Então, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum, na época de Jesus, de Pedro, não é? Ela tinha uma posição, as duas tinham posição estratégica. Por que posição estratégica? Porque o solo era fértil, tinha água abundante durante todo o ano e também, principalmente Cafarnaum, era o cruzamento de antigas rotas comerciais. E Jesus e os discípulos viviam em torno daquela região e iam com frequência a Betsaida. E é interessante citar, não é, que muitos teólogos dizem que Betsaida, Corazim e Cafarnaum formam o triângulo da incredulidade. Por que isso? Porque Jesus fez inúmeros milagres nessas cidades e mesmo assim a maior parte das pessoas não criam em Jesus. Então, elas foram julgadas duramente por Jesus. Vamos ler esse trecho? Mateus 11, 20 a 22. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom,
os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. Vejam só, meus irmãos. Muito bem. Nesta imagem que nós selecionamos, pode ser que esteja retratada a ruína de Cafarnaum, porque há indícios fortes de que Pedro nasceu em Betsaida, porém ele residia em Cafarnaum, na Galileia. E eu selecionei um versículo, Mateus 11, 21, que diz: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Muito bem. Falando então das cidades, agora vamos falar um pouquinho sobre Pedro, não é? Mais um pouco sobre Pedro. Então, Pedro era irmão de André, ambos eram pescadores de profissão, eles tinham sócios também, como nós vamos ver no decorrer da aula, então eram pescadores. E eles eram filhos de Jonas, que provavelmente também era pescador. E se os irmãos lerem essa referência, que é João 1,42, vocês vão ver que ali aparece que Pedro era filho de João. Mas em Mateus 16, 17, aparece Simão Bar-Jonas, ou seja, o que quer dizer isso? Simão, filho de Jonas. Então, por que num evangelho aparece filho de João e no outro aparece filho de Jonas? Provavelmente porque o apóstolo João falou filho de João por causa de Iona, não é? Que quando traduzido, ele traduziu por João, mas na verdade era Jonas. Então imagina-se realmente que o pai de Pedro e de André era Jonas, tá? Outro dado interessante e bastante rico para nós cristãos é que o apóstolo Pedro era casado. Isso todos nós sabemos. Por quê? Porque há a referência, por exemplo, em Marcos 1, capítulo 1, nós vamos ler versículos 29 a 31, que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, foi um milagre de Jesus muito bonito, não é? Que nós vamos ler nesses versículos. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muito bem. Outro dado muito interessante, e para mim é riquíssimo também, foi bom para mim saber isso, é que provavelmente a esposa de Pedro o acompanhava nas viagens ministeriais na igreja primitiva. Não é interessante isso? Para mim foi muito interessante. Como nós podemos saber isso? Porque o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 9,5. Vamos ler? Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Então, olha que coisa interessante, porque Pedro era casado e era sempre era acompanhado pela esposa nas suas atividades, nas suas viagens durante os primeiros tempos, né, da igreja primitiva. Muito bonito isso, né? Muito bem. Outro dado interessante sobre quem era Pedro era sobre a sua educação. O Pedro tinha uma educação limitada, não é? Ele falava o aramaico com sotaque da Galileia e também lia e escrevia em aramaico.
Talvez ele falasse um pouco de grego, por causa de ser pescador e ter que tratar com gentios, não é? Mas os irmãos podem notar, eu selecionei Marcos 14:70 para comprovar, não é? Isso que eu estou afirmando, e depois Atos 4:13. Vamos ler esses dois versículos? Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Então, provavelmente, pelo sotaque dele, pela maneira como ele se portava, não é? E, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, eles eram dessa forma, não eram pescadores, eram de educação limitada e, como lemos em Atos, iletrados e incultos. É importante também a gente lembrar que o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Então, possivelmente o seu nome original era o hebraico Simeão. Posteriormente, ele teria adotado o grego Simão, que tem uma pronúncia semelhante. E quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, que é do aramaico Kefá, que significa rocha ou pedra. Na forma grega é Petrus e para nós Pedro. Os irmãos podem ler depois em João 1:42 e 1 Coríntios 15:5, para confirmar todos esses nomes de Pedro, não é? Paulo chamava Pedro de Cefas, o apóstolo João de Simão Pedro, Marcos chamava de Simão até o capítulo 3 do seu evangelho e depois simplesmente de Pedro. Então, todos esses nomes para identificar o nosso apóstolo querido. Muito bem, queridos. Para entrarmos no terceiro vértice, nós vamos falar um pouco do que nós podemos supor, não é? Da personalidade do apóstolo Pedro. Então, tendo em vista as referências sobre ele que nós lemos no Novo Testamento, nós podemos inferir estas características. Então, numa outra aula, eu falei para vocês que se nós fizermos a leitura do Velho Testamento com o olhar sobre a atuação das mulheres, nós teremos uma leitura completamente diferente e riquíssima. Da mesma forma, se nós lermos o Novo Testamento enfocando tudo que se refere a Pedro, nós teremos também uma leitura diferente e que vai nos enriquecer demais como exemplo de vida cristã, de progresso na santificação. Então, por isso que nós queremos falar um pouco sobre essa personalidade de Pedro, e nós tiramos de alguns estudiosos que fizeram essa leitura enfocando nesse personagem. Então, podemos inferir que Pedro era um homem do campo, uma pessoa simples, mas que era direta e impulsiva. Ele possuía aptidão natural para exercer liderança, era caloroso, vigoroso, impetuoso e comunicativo. Mas também ele era emotivo, instável emocionalmente e autoconfiante. Então, numa outra aula também eu falei para vocês que alguns psicólogos e pessoas da área, não é? Dizem que Pedro tinha um temperamento sanguíneo, predominantemente sanguíneo. Então, nós podemos também pegar essas qualidades, não é? Do sanguíneo. Então, ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, companheiro, compreensível, crédulo. E o que o sanguíneo tem que melhorar? Que ele pode ser volúvel, indisciplinado, impulsivo, barulhento, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso.
Meus queridos, numa outra aula, também nós enfatizamos uma frase do reverendo Alexander White, que eu guardo no meu coração, porque é importante para o crescimento da vida cristã. Então, esse pastor, ele pegou um começo de frase que se encontra escrita em templos gregos, que remonta ao platonismo, que é: conhece-te a ti mesmo. Os filósofos gregos tinham isso como um jargão: conhece-te a ti mesmo. Mas esse pastor Alexander, ele complementou essa frase para nós cristãos. Então ficou assim: conhece-te a ti mesmo e frutifica na terra que Deus te deu. Então, qualquer que seja o teu temperamento, quaisquer que sejam as suas qualidades e quaisquer que sejam as suas vulnerabilidades, conhece-te a ti mesmo, mas depois frutifica na terra que Deus te deu, com essas qualidades e com essas imperfeições. Então, veja que nós vamos poder nessa aula, não é? Nesses minutos, justamente entrar por este caminho, analisando a vida de Pedro. Muito bem, entramos então no terceiro vértice. Que realidade Pedro viveu após o encontro com Jesus? Então, o primeiro contato de Pedro com Jesus está registrado no Evangelho de João. Vamos ler para lembrar? Então, no dia seguinte, João 1, 35 a 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Imagine para uma pessoa simples como Pedro ter esse primeiro encontro de Jesus com essa frase, com essa recepção tão forte: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No primeiro encontro, Jesus já mudou o nome de Simão, não é? Para Pedro. Então, é marcante esse primeiro encontro. Depois desse contato, os irmãos continuaram como pescadores, até receberem convite especial de Jesus enquanto pescavam no mar da Galileia. Isso está registrado em Lucas 5, 1 a 11, é a pesca maravilhosa. E através desse texto, que é longo, mas nós vamos ler, para perceber 3 qualidades de Pedro. Ele era entusiasta, era amável e era crédulo. Pedro sempre demonstrou uma fé inabalável em Jesus. Então, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado
toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Entusiasta, amável e crédulo. Olha que beleza! Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Olha aqui, coisa linda, tudo que Jesus falou e a forma como Pedro reagiu junto com Tiago e João. São os três que eram sempre chamados para ficarem ao lado de Jesus nos momentos mais difíceis, não é? Muito bem. Mais tarde, depois desses dois encontros que estão relatados nos evangelhos, não é? Nós temos o fato de Jesus ter escolhido, então, 12 homens dentre os que deveriam segui-lo mais de perto, para serem seus discípulos mais próximos. E Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Vamos ler Marcos 5, 13 a 19? Os textos são longos, mas acho que os irmãos estão empolgados, não é? Para ter essa linha de conduta para conhecer a vida de Pedro. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito bem, como eu já frisei, não é? Pedro era um dos três que estavam sempre mais próximos do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João. Muito bem, queridos. O apóstolo Pedro teve participação ativa e significativa no ministério de Jesus. Então, nós vemos em várias oportunidades que Pedro era comunicativo. Quando Jesus ensinava, Pedro fazia perguntas, ele pedia que explicasse melhor, ele estava sempre querendo uma comunicação maior, um entendimento maior com Jesus, e ele era entusiasta, ele se entusiasmava, ele queria saber, e ele também se manifestava sempre com capacidade para liderança. Ele ia na frente de todos os outros e perguntava, e inquiria. Então, os irmãos poderão depois, na aula, nós não temos tempo para ler todas as referências, mas em Mateus 15, 10 a 19, foi quando Jesus contou uma parábola dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca contamina o homem, não é? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E Pedro falou assim: Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus falou: mas vocês não entenderam ainda? Então ele explica. Será que os outros tinham entendido? Ou só Pedro teve a coragem de perguntar? Aquela pergunta também, que nos dá uma lição muito grande, foi Pedro que fez. Vamos ler em Mateus 18, 21?
Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, foi uma lição sobre o perdão, não é? Que Jesus deu respondendo a uma pergunta de Pedro. E esse número 70, não é? Que é 10 vezes 7, tem um artigo na Visão sobre os números na Bíblia. E 70, 10 vezes 7, ele indica a ordem perfeita. E ele é muito citado na Bíblia. Vou dar alguns exemplos. 70 anciãos foram designados para auxiliar Moisés. 70 anos o povo judeu ficou no exílio da Babilônia. 70 vezes 7 vezes Lameque foi castigado. Tem uma teoria aí de alguns estudiosos que Lameque haveria por engano matado Caim, não é? E aí Deus condenou 70 vezes 7 vezes, não é? E Jesus usa esse 70 vezes 7 para dizer quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos. E mais um detalhezinho é que a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ela se diz que foi realizada por 70 escribas e por isso que ela recebeu o nome de Septuaginta ou versão dos 70. Só para uma curiosidade na aula para os irmãos. Depois vocês podem ler o artigo na Visão, quem ainda não leu, não é desse número, é de número passado, tá? Muito bem, queridos, como nós não estamos lendo todas as referências, os irmãos que quiserem podem me escrever e eu dou os slides, as referências para que vocês possam ler com carinho todas elas, tá? Muito bem. E também naquele episódio, quando o barco estava longe e Jesus foi encontrar com eles andando sobre as águas, não é? Pedro, ele se mostrou como? Impetuoso, porque ele falou para Jesus: se és tu, faça com que eu te encontre também caminhando sobre as águas. Nossa, você teria coragem? Você é impetuoso assim? Mas depois ele se mostrou o quê? Instável emocionalmente. Porque quando ele começou a andar na água e bateu aquele vento forte, ele perdeu o olhar sobre Jesus, a segurança que Jesus dá, e aí ele começou a afundar. Então foi quando Jesus estendeu a mão, tomou a mão dele e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então talvez eu não sei qual é seu temperamento, mas conhece-te a ti mesmo. O que te faz duvidar, não é? O que nos faz duvidar? E, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Isso está em Mateus 14, 23 a 32. Nós não vamos ler, mas os irmãos podem ler depois. Muito bem, queridos. Nós vemos também um Pedro impetuoso e muito amável, quando Jesus anunciou que deveria ir para Jerusalém e lá ele ia sofrer muito nas mãos dos líderes judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então isso está em Mateus 16, 21 a 23, que Pedro chamou Jesus de lado e falou assim: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus ficou bravo, disse: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então, veja, ele era impetuoso, mas quando Jesus chamava, ele era muito amável. Muito amável. E também, vejam, Pedro
juntamente com João, recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Então, nós estamos, não é, bem perto da Páscoa, e nós podemos imaginar, não é, para eles como foi para Pedro e João preparar essa última ceia em Jerusalém. Em Lucas 22, 7 a 8, nós vemos: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar de Páscoa. Então, Pedro realmente era dinâmico, não é? E Jesus sabia disso. E também nós podemos lembrar dessa mesma época a atitude que Pedro teve no chamado lava-pés, não é? Ele foi impulsivo, foi emotivo, foi autoconfiante e foi crédulo. Quando Jesus, então, quando faltava somente um dia para a festa da Páscoa, não é? Que nós chamamos de Quinta-feira Santa, então Jesus se preparou e foi lavar os pés dos discípulos. E quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. E o que Pedro respondeu? O Senhor nunca lavará os meus pés. Impulsivo, né? E Jesus falou o quê? Manso. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. E o que Pedro respondeu? Voltou atrás, emotivo, autoconfiante e crédulo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Ele era muito, muito admirável, né? Conforme Jesus predisse, Pedro o negou 3 vezes, que é uma atitude completamente oposta daquela corajosa que ele teve cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, não é? Então, nessa oportunidade, quando ele nega Jesus, ele se mostra o quê? Inseguro e instável emocionalmente. Ele não teve coragem de dizer que ele era discípulo de Jesus, não é mesmo? E nem por isso Jesus o amou menos ou o desprezou. Pedro era escolhido de Deus, não é? E Deus, através do Espírito Santo, trabalhava na vida de Pedro. Então, veja, também é possível que Pedro tenha testemunhado a crucificação, porque nós lemos em 1 Pedro 5,1: eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Nós já lemos também que Cristo ressurreto apareceu diante de Pedro, como o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15:5. E apareceu a Pedro, primeiro a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Muito bem, meus amores. Esse mesmo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. E durante os primeiros anos da igreja em Jerusalém, ele foi líder. Pedro simplesmente liderou a igreja. Então, através dele ocorreram muitos milagres. A cura de um coxo está em Atos 3, 1-9. Os doentes eram colocados de tal forma que quando Pedro passasse, a sua sombra cobrisse esses doentes. Só o fato da sombra de Pedro cobrir os doentes, eles eram curados. Meu Deus, que maravilha! Isso está em Atos 5, 12-16. Veja como Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Nós temos a ressurreição de Dorcas, que mostra que fé tinha o apóstolo Pedro. Em Atos 9, 36-42.
a autoridade com que ele disciplinou Ananias e Safira. Ele não era mais aquele Pedro inseguro, não é? Atos 5, de 1 a 11. E ele também era um evangelista, não é? Nós falamos das 3.000 pessoas que se converteram e se batizaram, e depois tem em Atos 10, 1 a 45, quando ele foi chamado por Deus, por Jesus, não é? E assim ele anunciou as boas novas à família de Cornélio. Tudo isso os irmãos poderiam ler depois, durante a semana. Mas veja, como é a vida cristã? Uma vez que você conhece Jesus, você não falha mais? Isso não é verdade. E Pedro nos dá um exemplo muito bonito de santificação. Então, o apóstolo Pedro, ele foi repreendido por Paulo. E isso está registrado em Gálatas 2. Por que foi repreendido? Porque quando Pedro convivia com os judeus convertidos ao cristianismo em Jerusalém, ele se comportava de uma forma. Quando ele convivia com os gentios que haviam se convertido ao cristianismo, ele se comportava de outra forma. Por quê? Porque para os judeus convertidos, ainda eles achavam que a circuncisão era uma mostra de ser cristão. Mas Paulo, Pedro já pregavam aos gentios que não era necessário circuncidar, que a vida com Cristo é uma novidade de vida. Não precisa fazer mais nada, só receber a graça, não é? Então, mas Pedro não se comportou assim, ele se comportou novamente como uma pessoa insegura e egocêntrica. Vamos ler a passagem para entender melhor? Gálatas 2, 11 a 13. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo, não é, no ministério, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, Pedro foi repreendido por Paulo, não é? Mas a gente vê que depois tudo isso se resolveu. E Pedro deve ter se retratado, porque nós lemos em 2 Pedro 3, 14 e 15. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. Queridos, Pedro permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora da sua morte. Nos últimos anos, acredita-se que de 60 a 67 depois de Cristo, óbvio, né? Ele escreveu suas 2 epístolas. Alguns estudiosos falaram, eu acho que não foi Pedro que escreveu essa epístola, porque é um grego muito bem escrito e Pedro não era. Pedro era um inculto, um iletrado. Mas, queridos, outros estudiosos dizem 30 anos se passaram do Pedro pescador até o Pedro escritor. Então, essas dúvidas foram sanadas e a maior parte dos teólogos estudiosos dizem que a primeira e segunda epístola são de Pedro, sim. E aqui eu coloquei uma imagem, não é? Que se acredita que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de ser crucificado como Jesus. Muito bem, queridos. O propósito da primeira epístola de Pedro é encorajar os cristãos perseguidos e confusos e exortá-los a resistirem à fé. E o propósito da segunda epístola
ela foi escrita para os cristãos ameaçados com falsos ensinos, talvez precursores do gnosticismo, que teve uma força grande a partir do segundo ano DC. Não é o gnosticismo, que é uma mistura de misticismo com uma especulação filosófica grega, não é? Então Pedro foi para esclarecer tudo isso. Meus queridos, essa foi a nossa aula, um resumo da vida do apóstolo Pedro, que fica para o nosso coração, para exortar a cada um de nós a permanecermos no processo da santificação e de crescer com as características do fruto do Espírito. Um abraço a todos vocês, uma semana maravilhosa. Eu desejo a todos na presença e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.